10 erros que você não deve cometer na sua cozinha. Vem comigo que eu vou falar um por um, bem explicadinho aqui para você. Você fazer uma base em que o armário é reto e a base também você não consegue encaixar o pé debaixo dela. E se você não consegue encaixar o pé, você fica se contorcendo, se jogando para frente. Você usando aquela bancada por vários anos vai te dar uma hérnia de disco aí. Então, uma das coisas que a gente deve pensar é na base das suas bancadas, na base das peças da sua cozinha. Por quê? Ela deve ser recuada 10 centímetros. E eu gosto de deixar uma altura também de 10. Meus rodapés, nos meus projetos, normalmente, quando não tem um projeto específico, eu deixo os rodapés com altura de 10. E na bancada, também profundidade de 10. Então, 10 por 10. E aí o seu pé encaixa de baixo e você consegue fazer o serviço, então, na sua pia, de uma forma mais confortável. Segundo erro grave na cozinha, triangulação não funcional. Muita gente erra no projeto de cozinha porque você precisa ter um triângulo, o famoso triângulo perfeito da cozinha. Geladeira, fogão, pia. Então temos aqui a triangulação. Tira da geladeira, vai para a pia, lava, fogão. Então, quando a gente fala em triângulo, você consegue circular num triângulo. Sai da sua geladeira, vai numa ilha ou numa bancada de frente, lavar alguma coisa na pia e vai para o fogão. E daí vice-versa. Quando você tem essa triangulação, você tem espaço para trabalho. Então, quando você fala em triangulação, você consegue fazer esse alinhamento, essa circulação melhor na sua cozinha. Uma coisa que pegava muito nas cozinhas antigamente é que você tinha só uma iluminação no centro da cozinha. Toda vez que você ia trabalhar, você tinha sombra nas suas costas projetando na cozinha. Isso é péssimo. Uma coisa esquisita. Agora, quando eu acendo, olha só a diferença que dá. Eu estou vendo sombra projetada, tá vendo? Não fica tão interessante. Fica escuro para trabalhar, não consigo enxergar direito. Agora acendendo, olha a diferença que dá. Então eu consigo dessa forma trabalhar de uma forma mais interessante nessa área. Então coloque uma iluminação linear de LED debaixo da sua bancada ou sob o seu armário. A vantagem de uma boa iluminação na cozinha é que você não faz sombra. Quando você não tem como colocar essa iluminação de LED debaixo de um armário ou posicionado para sua pia, você também não pode deixar no meio da sua cozinha. Pensa que você tem que trazer ela para cima da sua cabeça, para que seu corpo não faça sombra na sua pedra. E você sabe que eu gosto muito de falar sobre cozinha. Aproveita que eu estou falando sobre cozinha aqui e vai aqui no card, porque eu tenho uma playlist todinha que eu apresento projetos de cozinha que eu já projetei. Lá tem erro, tem acerto, tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Então dá uma olhada lá que tem bastante vídeo para você ver. Agora tem uma coisa muito interessante, coifas. E por que a coifa tem que ser bem dimensionada? Normalmente o cara faz uma coifa com uma chaminé reta e acha que a fumaça vai sair. Não adianta. Tem que ter uma exaustão. A coifa aqui de casa, ela ficou realmente aqui todinha. Então aqui é a churrasqueirinha, está improvisada a churrasqueira ainda, gente, que eu não comprei a minha parrilha. Mas ela foi feita por uma parrilha de bancada. Preciso comprar ela. Mas estou usando bastante aquela ali. E aqui, vocês analisarem, está toda a parte de coifa. Tem coifas planejadas com exaustão lá no telhado, que ela suga toda a fumaça, dá para fazer até churrasco dentro de casa, sem ficar cheiro. Que é o caso aqui da minha casa, que eu fiz isso. Minha coifa ficou fantástica a execução dela. Faço churrasco e ela suga toda a fumaça e não tem cheiro dentro da casa. Isso é demais, você não faz ideia. Eu que gosto de churrasco. Quinto erro fatal para uma cozinha é falta de tomada, falta de planejamento de tomada. Justamente nos dias de hoje que você tem air fryer, mixer, várias coisas que você pode utilizar aí. Então aqui nós temos uma bem aqui, aí eu estou andando aqui na minha churrasqueira, na minha parte, tomada, lá tem tomada. Então minha bancada toda tem tomada, na minha ilha também tem tomada, dá uma olhada. Aqui na minha ilha tem aquela tomada, eu fiz um vídeo sobre ela. Então a cozinha nunca deve faltar tomada, né? Tem que ter muita tomada na cozinha. Na sua cozinha, exagere nas tomadas. Coloca tomada de parede, coloca tomada de bancada, coloca tomada no teto da marcenaria. Então você tem muitas opções de tomada. Não deixe exagerar em tomadas. É melhor pecar pelo excesso nesse caso do que pela falta. E você, já cometeu algum erro desses? Me fala aqui embaixo. O que tem na sua cozinha que você não gosta? Sexto erro grave da cozinha, errar a altura da bancada. Um dos erros mais graves que as pessoas cometem é realmente a altura de bancada. A bancada pode ter de 85 a 92. É uma média legal para você trabalhar as alturas. A altura de bancada padrão, trabalhe com 90 centímetros. Quando você tem medidas especiais para pessoas muito baixas ou muito altas, aí a conversa muda um pouco. Ela tem uma altura que eu consigo trabalhar tranquilamente. Não fica nem muito alto e nem muito baixo, com altura padrão. Consigo abrir a torneira, trabalhar, ligar. Mas o padrão de bancada, 90, 92, tem gente que gosta de deixar 95,
87, então muito mais abaixo que isso fica desconfortável, que você tem que ficar baixando demais, e muito mais alta é ruim também. 90 centímetros é uma medida muito legal para deixar na bancada para medidas padrões. Uma coisa que o pessoal erra demais é na torre quente, é na altura da torre quente. E onde está o vilão da torre quente? Micro-ondas. Gente, eu abro e vou utilizar micro-ondas, né? Aí, eu consigo também ver o que está passando aqui na frente, está na minha altura. Está muito fácil de resolver. É basicamente isso, altura de micro-ondas, altura padrão. Então, quando você vai aquecer alguma coisa no micro-ondas, você tem que ter uma altura padrão. Qual é a altura padrão de micro-ondas? É a altura de 1,30 m. Por quê? Você consegue em pé, olhar dentro do micro-ondas, ver se está tudo bem. Se aqueceu demais, você consegue abrir, olhar, se não, volta. Como eu mostrei no vídeo de escritório, lá, propositalmente, eu fiz mais alto para a gente usar a bancada, que é um espaço pequeno. Só que não é legal, porque você não consegue ver o prato ou o que você está aquecendo dentro do micro-ondas. Mas tem que tirar, olhar, não ficou bom, volta. Então, a altura padrão de micro-ondas na torre quente é a peça principal. A altura padrão de micro-ondas, 1,30 m. O forno está aqui, o micro-ondas, o forno também está na altura legal. Todos eles com altura de 1,30 m. Um erro grave que tem nos projetos de cozinha é falta de espaço de trabalho. O cara tem que pôr numa pedra, numa bancada, fogão, pia. Às vezes, hoje em dia, nas cozinhas gourmet, está colocando churrasqueira. Dá uma olhada, a quantidade de espaço de trabalho que eu tenho aqui. Aqui, muito espaço. Aqui, muito espaço, essa pedra aqui também tem muito espaço, tá faltando espaço para trabalhar. Então o que você tem que entender? Entre o fogão e a geladeira tem que ter espaço, entre o fogão e a pia tem que ter espaço, entre a pia e a churrasqueira tem que ter espaço, todos os locais da casa tem que ter espaço de trabalho, de manipulação. Tudo muito apertadinho, cai, é ruim. Então, gosto de fazer pedras largas, com espaço de trabalho legal de circulação. Como eu falei no esquema da triangulação, se você não puder ter uma cozinha triangulada, faça linear, mas faça com bastante espaço de trabalho, que aí facilita a sua vida, beleza? Então, 2 erros em um. O primeiro, você não precisa mais de uma despensa, de um espaço para guardar mantimentos. Você caprichando na marcenaria, olha que interessante que fica. Como eu já mostrei essa cozinha aqui minha toda leve toque, aqui e lá do outro lado é a despensa. Olha o que eu consigo aqui. Eu abro a porta e tem uma gaveta com itens de despensa, itens de compra, que é os ovos de Páscoa da molecada. Olha isso que legal, ó. Então as cozinhas tinham um cômodo para isso, né? Todo um cômodo para guardar utensílios, guardar as coisas de cozinha, tá vendo? Outro erro que eu acho que vocês devem pensar é que as portas de cozinha, por ser muito utilizada, fica batendo demais. A pessoa pega a porta, solta e bang, né? Olha que interessante você fazer isso na sua marcenaria. Para você fazer aquelas portas com um sistema que não bate. Então, nesse caso, olha aqui. Abro os 2 leve toque. Vou abrir para vocês visualizarem. Olha como é que é fechando, ó. Mas não batem. Tá vendo? E é legal fazer isso também na gaveta. Olha que interessante, ó. Vou pegar essa gaveta aqui para vocês, ó. Essa gaveta aqui. Olha que interessante. Tá vendo? Ó, de novo. Então, as gavetas não batem. Eu vou jogar com força para você ver, ó. Ela não bate, ela tem um sistema que fecha sozinho. E o 10º erro aqui que eu vou falar para você é justamente o erro grave que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas estão mais gourmetizadas. O que eu quero dizer com isso? A gente quer mais espaço de convivência dentro das cozinhas, como nas casas americanas, como nas casas de cinema que você tem visto. Aquela cozinha que você vê desde a infância que as pessoas cozinham, comem lá dentro, interagem no mesmo espaço. O brasileiro trouxe isso para cá. Você vai ver isso nesse vídeo que eu fiz aqui sobre casas americanas versus casas brasileiras. Nesse vídeo eu falo tudo sobre obra americana e o que a gente está copiando do americano para o Brasil. E a cozinha americana é a coisa que a gente mais está copiando ultimamente. Cozinha integrada. Por quê? Mais barato para executar, porque quando você faz uma área gourmet, você faz uma lá fora, outra dentro. Você tem 2 cozinhas na casa. Quando você faz tudo integrado, é mais legal e é mais barato também. Só se for projetos muito específicos. Mas a cozinha gourmet é o que há, então cozinha integrada. Parece besteira, mas essas dicas podem salvar a sua cozinha aí. Me fala aqui embaixo, o que você tem na tua cozinha que você não gosta. E é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e tchau!